Meus amores, bom dia! Bom, hoje trataremos sobre um outro assunto bem simples, sobre sujeitos do processo. Então, a gente deixa para trás a questão de ação, a questão de processo, matérias relevantíssimas e bem difíceis, né? Quem assistiu aos vídeos conseguiu notar que existem algumas peculiaridades em relação ao direito de ação, em relação ao processo, e que inclusive falei mais sobre o assunto no vídeo do que na aula escrita, onde está tão somente a teoria. Então, para aquelas pessoas que não assistiram os vídeos anteriores, não deixe de assistir, porque não está tudo na aula escrita. O que está na aula escrita é tão somente a teoria, tá bom? Então, olha só, na matéria de hoje nós falaremos sobre sujeitos do processo. É a nossa última matéria, então a matéria já fica aí para a prova 2. Lá no próprio planner que tá no Classroom de vocês, tem a matéria que seria pertinente para a prova 2, entre as observações ao final da página. Então, deem uma olhadinha lá, tá bom? Pessoal, olha só, sujeitos do processo é uma matéria que nós teremos na integralidade no quarto período, porque faz parte da ementa. Mas no quarto período a gente vai entrar de forma profunda nessa matéria. Então a gente vai entrar em peculiaridades, tem assuntos que a gente vai demorar um mês para falar, como intervenção de terceiros, mas também a matéria de teoria geral do processo, para que eu passe para vocês uma teoria geral sobre os sujeitos do processo, para que vocês possam ir para o quarto período 100% em relação aos aspectos básicos dos sujeitos do processo, tá? Então, vocês vão ver que algumas coisas podem ser que vocês fiquem em dúvida, que vocês talvez tinham vontade de saber um pouco mais sobre o assunto, mas a gente vai ver no semestre que vem, nos artigos pertinentes. Por quê? Porque os sujeitos do processo estão entre os artigos 70 e 187 do Código de Processo Civil. Então, nós temos aí mais de 100 artigos que foram destinados aos personagens do processo. Então, não tem como a gente tratar sobre todo esse assunto em TGP, já que é matéria destinada ao processo civil. Então, a gente vai ver hoje, nesse vídeo, a teoria geral desses personagens, tá? E lembre-se que no quarto período a gente vai voltar em alguns assuntos, como, por exemplo, litisconsórcio e intervenção de terceiros, que são matérias bem complicadas e bem importantes quando do processo civil, tá? Então, hoje nós falaremos dos personagens mais conhecidos dentre os sujeitos do processo, como, por exemplo, as partes, os seus procuradores, os juízes, o Ministério Público, a possibilidade de se existir um litisconsórcio, a possibilidade de se existir uma intervenção de terceiros. Então, são esses assuntos que eu tentarei tratar com vocês em um único vídeo, tá? Agora, se ficar um vídeo muito extenso, aí eu falo um pouquinho no primeiro vídeo, depois eu disponibilizo um segundo vídeo para vocês, mas acho que a gente consegue fechar tudo nesse vídeo de hoje, tá? Até mesmo porque são só questões básicas mesmo, e vocês vão ver como é fácil. Para quem passou por ação e por processo, vai ver como que isso aqui é mamão com açúcar. Pessoal, para a gente começar, falaremos então sobre as partes e os seus procuradores, ou seja, os seus advogados. Muitas das coisas que eu falar agora, vocês já viram no último vídeo, sobre capacidade. Capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória. Mas eu preciso repetir alguns pontos para que vocês possam entender outros pontos, tá? Nós vimos na aula passada que todos têm capacidade de ser partes, ou seja, autores ou réus de uma determinada ação, né? Como polo ativo, na qualidade de autor, ou no polo passivo, na qualidade de réu. E todas essas pessoas, eu estou incluindo as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito privado. Lembre-se que na aula passada nós falamos que a lei abrange, além dessas pessoas, alguns entes despersonalizados, que a lei previamente estipula quem os são. Então, além dessas pessoas terem capacidade de ser parte, também alguns entes despersonalizados, contém essa capacidade. Exemplo, a massa falida, a herança jacente, a herança vacante. Nós falamos sobre isso no último vídeo. Acontece que no meio dessas pessoas físicas, algumas não possuem capacidade processual, por algum motivo, seja ela pela menoridade ou por um outro motivo que a gente pode vir a ver
um pouquinho mais pra frente. A gente sabe que algumas pessoas, elas não têm uma capacidade absoluta, então elas são incapazes para gerir os atos da sua vida civil e, consequentemente, incapazes de atuarem em juízo sem que estejam assistidos ou representados, a depender da natureza da incapacidade. Então é importante, pessoal, a gente nesse vídeo entender que a incapacidade, ela não só demanda da menoridade, ela pode ser também atribuída à existência de algo que aconteceu anteriormente ligado à saúde de uma determinada pessoa. Então, por exemplo, a questão de ser um ébrio habitual, a embriaguez habitual, a questão da pessoa fazer uso de tóxicos, ou a questão da pessoa ser pródiga. Lembra o que é prodigalidade? Aquela pessoa que gasta de forma desmedida. É até interessante, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas o juiz, para verificar que uma determinada pessoa ela é pródiga, na audiência que ele vai verificar isso, existem algumas condutas que o juiz toma. Então, por exemplo, ele mostra lá uma nota de R$100 e pergunta o que essa pessoa compraria com R$100. E ela fala coisas absurdas. Por exemplo, eu compraria com R$100 um único pão francês. Então, o juiz consegue ver que a pessoa não tem o discernimento para gerir atos negociais, atos patrimoniais. Então, ela precisa de ser interditada. Por isso, a incapacidade não necessariamente decorre da menoridade. Mas a gente precisa saber quais são essas pessoas que vão representar ou assistir essas pessoas que são incapazes, né? Quer dizer, a gente já sabe que existe um Instituto da Representação, um Instituto da Assistência. A gente sabe que a incapacidade ela pode se demandar por conta da menoridade, por conta de outros assuntos do Código Civil ou por uma doença transitória, provisória. Mas a gente ainda não aprendeu, ou vocês viram no Código Civil, mas não se lembram mais, de quem são essas pessoas que podem representar. Pessoal, no caso de menoridade, o incapaz, como regra geral, ele vai ser representado, assistido pelos seus pais. No caso de menoridade, como regra geral. Agora, é possível também pelo casamento qualquer um deles. Agora, se não, por aquela pessoa que detém a guarda do menor. Se for uma guarda compartilhada, pode ser por qualquer um dos cônjuges, dos ex-cônjuges, né? No caso, dos pais daquele incapaz, porque ali a guarda compartilhada é dividida por igual. Agora, é possível que aquele menor de idade esteja destituído de algum poder familiar, ele não detém pais, ou porque os pais faleceram. Nesse caso, então, ele não tem os seus pais, ele não tem algum representante direto. Nesse caso, o juiz ele tem que nomear uma figura para ele, para poder administrar ali os seus bens e os atos da sua vida civil. Esta pessoa é chamada de tutor, tá? Então, na ausência de algum poderio familiar, será nomeado para aquele incapaz pela menoridade um determinado tutor. Lembrando que, se for incapacidade absoluta, ele será representado. Se for uma incapacidade relativa, ele será assistido, tá? Então, são os institutos da representação e da assistência. Agora, é possível que essa incapacidade advenha de outras causas que a gente viu, como, por exemplo, a prodigalidade, o uso de tóxicos, aquela questão do ébrio habitual, em que há necessidade de um processo de interdição daquela pessoa, porque ela não tem capacidade de gerir os seus próprios atos. Nesse caso, o juiz vai nomear um curador, e esse curador vai administrar os seus bens e, inclusive, representá-lo ou assisti-lo em juízo, ok? Muito bem, então cuidado, que nós temos figura de tutor e curador e são pessoas diferentes, são personagens diferentes. O tutor, eu tô naquela causa de menoridade, sendo que aquele menor não tem algum poder familiar, enquanto que o curador são as outras causas de incapacidade, tá? Ótimo. Agora imaginem uma seguinte situação, um seguinte problema. Existe um incapaz que de forma momentânea tá sem o representante legal. O que fazer agora? Vou dar um exemplo, tá? Para poder ilustrar para vocês. Imaginem que o menor de idade, ele tenha perdido seus pais. A gente viu que se ele perdeu os pais, tem que ser nomeado um tutor para ele, lembra disso?
Muito bem, mas para isso há necessidade de um processo, para que haja essa nomeação de tutor por parte do Poder Judiciário, por intermédio do juiz. Imaginem que esse processo ainda sequer foi iniciado, não teve tempo de colocar em juízo este problema, mas ao mesmo tempo esse menor precisa ajuizar uma ação para poder garantir algum direito seu. Por exemplo, um direito patrimonial. E ele precisa ajuizar essa demanda para garantir o seu direito. Olha o problema. Ele não tem representante, ainda não foi nomeado tutor e ele precisa defender os seus direitos. Como é que ele vai ajuizar essa ação? Porque nós vimos que ele não tem condições, ele precisa estar assistido ou representado a depender da sua idade, não é isso? Então, como que ele vai distribuir esse processo? Pessoal, agora entra uma figura diferente, que é o personagem chamado curador especial. É desse personagem, dessa figura que nós falaremos a partir de agora, tá? Cuidado, não confundam curador com curador especial. Nós vimos que o curador é aquela figura que o juiz destina àquele maior que foi decidido como incapaz. Lembram disso? Aquele pródigo, aquele ébrio habitual, nomearam então um curador para ele. Ok, é o representante. Este curador é diferente do curador especial, porque o curador especial ele vai ter uma função tão somente temporária, uma função provisória, até que seja nomeado um tutor ou um curador oficial, entenderam? Lembra no nosso caso que a gente mencionou que não existia ainda a nomeação de um tutor para aquele menor? Na hora que for nomeado um tutor, aí este será o tutor. Esse curador especial ele vai deixar de existir, entenderam? Então o curador especial, pessoal, ele tem algumas atribuições, que é garantir a isonomia do processo, garantir a ampla defesa àqueles que precisam defender os seus direitos, por conta do princípio do contraditório. O curador especial, ele pode exercer essa função de representação e assistência, como neste problema que eu mencionei. Ao mesmo tempo, ele vai existir em outras situações também, que não sejam só neste problema. Como, por exemplo, no caso de réu preso, haverá esse curador especial. O réu citado de forma ficta, vocês vão ver modalidades de citação, mas existem citações que não são pessoais, que são aquelas que é aquela citação por hora certa ou a citação por edital. Nesses casos, caso a parte não compareça, o juiz também vai nomear um curador especial para que possa ir falando no processo. Entenderam? Mas para nós aqui, essa figura do curador especial, ela é especial por conta dessa questão das partes, tá? Então lembrem-se daquele problema. Ele tem direito a um tutor, mas ele ainda não teve esse tutor estipulado pelo judiciário. Ele precisa defender seus direitos e agora? O juiz, então, vai nomear um curador especial. Por isso, a gente precisa entender que esse curador especial, ele não é um representante definitivo, ele é tão somente representante provisório, ele só vai atuar naquele determinado processo até que alguém seja nomeado de forma definitiva. Então, ele está lá de forma provisória. Quem é esse curador especial? Pessoal, de acordo com o Código de Processo Civil, a curadoria especial ela é exercida, ela é uma função institucional da Defensoria Pública. Então, o defensor público vai exercer essa função de curador especial neste nosso caso hipotético, nesse nosso problema. Agora, se a comarca não tem defensoria pública disponível, não tem defensoria instituída, nesse caso, a curadoria especial ela será exercida pela Procuradoria-Geral do Estado. Lembra que nós falamos sobre procuradorias quando ainda da aula presencial? Também falamos da defensoria? Pois bem, ela será exercida, então, como regra pela defensoria. Na ausência de defensoria em uma determinada comarca, quem vai exercer a função de curador especial é a PGE, que é o Procurador-Geral do Estado. Fechado? Muito bem. Lembrem-se que caso haja irregularidade na capacidade processual ou na representação processual, pessoal, o juiz ele vai entender que esse vício é um vício sanável, vai conceder um prazo para que esse vício seja sanado, normalmente é um prazo de 15 dias, considera-se esse prazo razoável, mas não sendo o vício sanado dentro do prazo estipulado, o processo será extinto sem resolução do mérito. E caso o incapaz seja réu, ele será considerado revel,
processo prosseguirá normalmente e os fatos narrados pela parte autora serão presumidos como verdadeiros, tá? Então, cuidado aí que pode ser que o incapaz esteja na qualidade de autor ou na qualidade de réu. E aí vai ter situações distintas, né? Agora, em relação às partes e aos procuradores, o artigo 77 do Código de Processo Civil traz um rol de deveres que devem ter dentro do processo, tanto as partes quanto aos procuradores. Acontece, pessoal, que ainda que esse artigo esteja dentro do capítulo das partes e dos procuradores, esses deveres não são tão somente deles. Esses deveres se estendem ao Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, ao juiz, aos funcionários do Poder Judiciário. Então, são deveres que não são só das partes, não são só dos seus procuradores, são de todos, tá? Por quê? Porque a gente sabe que todos estão sujeitos ao princípio da boa-fé, ao princípio da lealdade processual, ao princípio da cooperação processual. Então, por isso, esses deveres se estendem a estes outros auxiliares também, ainda que o artigo esteja dentro do capítulo das partes dos seus procuradores. Evidentemente que não vou falar aqui com vocês sobre todos os deveres, porque são até questões que vocês presumem. Se tivesse numa questão fechada, vocês nunca tivessem lido, vocês conseguiriam saber, isso aqui é um dever, ou não, isso aqui não é um dever, porque não faz sentido, tá? Mas só para exemplificar, pessoal, as partes e os procuradores, eles têm o dever de expor a juízo conforme a verdade. Ou seja, em regra, não se pode mentir em juízo. Outra situação, não pode realizar provas ou atos que sejam considerados inúteis, desnecessários ao processo, à declaração, à defesa do direito. Então, são deveres que são deveres presumíveis. Mas para quem tem curiosidade, vai lá no artigo correspondente, que é o artigo 77 do Código de Processo Civil, e deem uma lida só para que vocês tenham lá uma memória visual, tá? Mas lembre-se que esses deveres não são só para essas pessoas, tá? São também para os outros personagens. Agora, sobre os procuradores, nós vimos sobre capacidade postulatória no último vídeo. Nós vimos que a capacidade postulatória ela é exercida por algumas pessoas, como, por exemplo, advogado devidamente habilitado, ou Ministério Público em eventuais ações. A gente vai ver quais ações o MP pode atuar ainda, tá? Essa capacidade postulatória, então, em regra geral, não se estende a todas as pessoas, exceto em raras exceções, como algumas ações que admitem oius postulandi, como, por exemplo, no juizado especial, até 20 salários mínimos, a questão do habeas corpus, que pode ser de mão própria, sendo desnecessário o advogado, mas, em regra geral, é que precisa dessa capacidade postulatória. Razão pela qual a parte que queira ingressar em juízo, como regra geral, não sendo aquelas raras exceções, ela precisa contratar um advogado que esteja legalmente habilitado para que possa atuar num determinado processo, sendo que esse advogado precisa obrigatoriamente apresentar uma procuração que foi assinada pelo seu outorgante, pelo seu cliente. Sem essa procuração, o advogado não será admitido no processo, exceto em algumas exceções. Por exemplo, para evitar a preclusão, nós já falamos o que é isso, para evitar a prescrição da ação, para evitar a decadência ou para realizar algum ato que seja urgente. Aí ele pode realizar essas condutas sem procuração. Acontece que ele está dando uma caução para o juiz, ele está dando uma garantia de que ele vai apresentar a procuração dentro do prazo de 15 dias futuros, sendo que esse prazo pode ser prorrogado por igual período. Se ele não apresentar essa procuração dentro desse prazo, aí o juiz vai entender pela ineficácia por conta de não existir a capacidade postulatória. Então, pessoal, a ausência de capacidade postulatória, a ausência de advogado em uma determinada ação com a procuração, enseja na ineficácia da ação, e nós vimos sobre isso no vídeo passado, que a ausência de capacidade postulatória gera ineficácia da ação, podendo ser inclusive arguída em uma futura ação declaratória de ineficácia. Então é um vício gravíssimo, e isso também se estende àquele mandato caução, aquele mandato que foi prometido que ia ser incluído no prazo de 15 dias e não foi, ainda requeri o prazo duplicado e também não apresentei. Nesse caso será então
ineficaz, ok? Inclusive, o advogado responde por perdas e danos no eventual processo por essa sua omissão, tá bom? Então, lembre-se disso, que existe essa questão do mandato caução, também conhecido como mandato garantia. Isso vai acontecer para evitar prescrição, decadência, preclusão ou para fazer algum ato que se considere urgente em um determinado momento processual, ok? Muito bem. Pessoal, agora, falando ainda sobre partes e seus procuradores, é possível que em um determinado processo exista um litisconsórcio. O que é um litisconsórcio? É pluralidade de partes, ou no polo ativo ou no polo passivo. Mais de uma pessoa como autor, ou mais de uma pessoa como réu, ou mais de uma pessoa na qualidade de autor e mais de uma pessoa na qualidade de réus. Então, não necessariamente eu vou ter Maria versus João. Eu posso ter Maria e Joana versus João e José. Eu posso ter mais de uma pessoa. A isso se dá o nome de litisconsórcio. O litisconsórcio, então, ele pode acontecer tanto no polo ativo, quando for mais de um autor, quanto no polo passivo, quando for mais de um réu. Ou se eu tiver mais de uma pessoa em ambos os polos, eu vou ter um litisconsórcio chamado de bilateral, ou também litisconsórcio misto. É possível que haja, tá? Esse litisconsórcio, pessoal, de acordo com o Código de Processo Civil, ele pode existir de forma obrigatória, porque a lei impõe que exista esse litisconsórcio, tá? Essa unidade de pessoas em um único processo, essa reunião de pessoas em um único processo, ou de forma facultativa, porque a parte optou assim, tá? A gente vai ver sobre litisconsórcio um mês inteiro no quarto período. É um assunto importantíssimo e bem difícil. Só que a gente precisa saber dessa questão básica, tá? Então, litisconsórcio é mais de uma pessoa, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, podendo também acontecer nessas duas situações. Professora, por que existe isso? Pessoal, a justificativa é de que isso auxilia na economia processual e também na harmonização dos próprios julgados. Economia processual é fácil de entender. Por que existe uma economia processual? Eu vou ter um único processo, uma única instrução, uma única sentença, eu vou abranger mais de um réu, do que eu mexer com vários processos. Eu vou ter um processo só. Agora, o mais importante nem é a economia processual, mas sim a harmonização dos julgados. O que é isso? Pessoal, para que haja o litisconsórcio, vocês vão ver no quarto período, que eu preciso ter algum ponto em comum, né? Eu não posso me juntar a alguém em um processo sem nem conhecer, sem nem ter nada a ver com o contrato que está sendo discutido. Eu tenho que ter, então, um ponto em comum, eu tenho que estar numa situação semelhante, ou que tenha uma afinidade que seja desse ponto em comum. Eu tenho que ter alguma coisa ali, alguma conexão com o que está sendo discutido. Então, pessoal, imaginem, se cada ação fosse distribuída em juízo diferente, poderia cair em juízes diferentes que poderiam ter decisões conflitantes. Então, por exemplo, o João processa a Maria. A Joana processa o José, sendo que eles poderiam ter feito tudo isso no único processo. Imaginem que deu dois processos, um caiu no juiz fulano e o outro no juiz Beltrano. Cada um deu uma decisão diferente, sendo que a matéria era a mesma. Então, para evitar essa desarmonização, admite-se o litisconsórcio. Tem alguns que são obrigatórios, por lei deve existir, senão vocês não vão conseguir prosseguir com o processo. A gente vai ver isso no semestre que vem. E a gente tem o litisconsórcio facultativo, que a parte opta por ajuizar essa ação junto com alguém, ou ajuizar a ação contra mais de uma pessoa. Mas a gente vai falar isso só no próximo período. Mas entenderam que é litisconsórcio? É mais de uma pessoa no polo passivo, no polo ativo ou nos dois. Fechado? Muito bem. Agora, é possível que haja, pessoal, um outro personagem. É possível que um terceiro interessado intervenha no seu processo, ou que você, alguém, te contrate como terceiro para que entre em um eventual processo. Então, para que haja alguma modalidade da intervenção de terceiros, há necessidade de que aquela pessoa seja um terceiro, ou seja, ela não pode nem ser o autor e nem o réu daquela ação que ele está querendo entrar. Porque senão ele não vai poder ajuizar nenhuma ação de terceiros, nenhuma intervenção de terceiros, não é ação, né? Desculpa. Nenhuma intervenção. Então, pessoal, entendam, ele não é parte, mas existem casos em que o terceiro ele vai entrar no processo por uma modalidade de intervenção e depois que ele entrou, ele vai virar parte, depois que ele entrou.
Ou ele vai ser só um auxiliar da parte ou um auxiliar do juízo, depende da modalidade. Todas essas modalidades complexas a gente também vai ver no quarto período, é a nossa última matéria do quarto período. Também falaremos mais de um mês sobre esse assunto, e é um assunto bem legal, bem dinâmico, mas a gente não vai ver isso agora, tanto que a gente demora mais de 30 dias para dar todo esse assunto. Mas entendam, é possível que um terceiro interessado entre num processo que tenha A versus B, tá? E esse terceiro, ao entrar, ele pode, inclusive, passar a ser parte em algumas modalidades de intervenção de terceiros. Pessoal, o terceiro ele tem que ser terceiro interessado, então não é um terceiro que é alheio ao processo que vai pedir para entrar, tá? Tem que ter algum ponto em comum ali. A gente vai ver no quarto período como que isso acontece. Atualmente, nós temos 5 formas de modalidade de intervenção de terceiros, como, por exemplo, a assistência, o chamamento ao processo, a denunciação à lide, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Então, nós temos algumas modalidades, essas modalidades a gente vai ver lá no quarto período como que funciona. Então, não se preocupem, o importante é só vocês saberem que um terceiro pode entrar nesse processo e, inclusive, pode vir a ser parte em algum momento, tá? Só para que possa ilustrar para vocês um pouquinho o que é essa intervenção, vou dar um exemplo, tá? Tem uma modalidade que é a modalidade da assistência, e essa assistência ela tem subdivisões. Uma delas é a assistência simples. O que é assistência simples? É a admissão de um terceiro interessado que tenha interesse jurídico naquela causa, e ele tem interesse não só jurídico, ele tem interesse que a sentença daquela ação seja favorável para alguma das partes. Então ele entra no processo para ajudar alguém, para dar assistência a alguém, para auxiliar alguém. Então, o requisito indispensável dessa assistência simples é que o terceiro ele tenha um interesse jurídico que seja válido e um interesse jurídico na vitória de alguns dos litigantes. Então, ele intervém aí na qualidade de terceiro para ajudar, para ser um assistente, tá? Então, só para poder aí ilustrar na cabecinha de vocês como que isso funcionaria. Agora, passando o traço nas partes dos seus procuradores, o que poderia acontecer durante o processo, lembrando que a gente vai ver sobre isso bastante no quarto período, nós temos uma outra instituição que se chama Ministério Público, que é representado como regra geral pelo promotor de justiça. Lembrando que o Ministério Público também é chamado de parquet em latim. Então, eu posso trazer para vocês o nome em latim, que é muito comum, a gente utiliza sempre, ou como órgão Ministério Público. Pessoal, o Ministério Público ele tem 2 funções institucionais diferentes. O Ministério Público ele pode ser parte em eventuais processos e, quando não for parte, ele pode ser fiscal da ordem jurídica. Então, ele não é parte, ele é só fiscal, tá? Quando é que ele pode ser parte? Pessoal, isso está disposto lá no artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal. O Ministério Público, ele vai ser parte em processos que sejam de inquérito civil ou ação civil pública, que tenham como finalidade a defesa de um patrimônio social, de um patrimônio público, na defesa do meio ambiente, na defesa de direitos difusos ou direitos coletivos. Isso está lá no artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal. Então, nesses casos, inquérito civil e ação civil pública com essas finalidades, o Ministério Público atua como parte. Então, ele vai ser autor, por exemplo, tá? Agora, existem situações em que o Ministério Público ele não atua como parte, mas ele deve atuar como fiscal da ordem jurídica. É o antigo fiscal da lei, mas hoje o Código de Processo Civil fala em fiscal da ordem jurídica. O artigo 178 do Código de Processo Civil traz as hipóteses em que o Ministério Público deve atuar como fiscal. Pessoal, esse rol são 3 incisos, tá? 178 tem 3 incisos, mas esse rol, ele é um rol que é exemplificativo, ou seja, não é taxativo, ou seja, podem surgir outras hipóteses que façam com que o Ministério Público deva atuar como fiscal, tá? Essas hipóteses são hipóteses básicas, então na prova eu vou cobrar de vocês as hipóteses básicas. A primeira hipótese em que o Ministério Público ele vai atuar como fiscal é quando houver interesse público ou social. Pessoal, entendam que interesse público não necessariamente tem como demanda ou como parte a fazenda pública, não tem nada a ver, tá? Questões relacionadas a interesse público, elas estão demonstradas no próprio artigo 129 da Constituição Federal. Então, naquelas hipóteses,
e eventuais hipóteses que eu consiga verificar no caso concreto, o Ministério Público ele tem que atuar como fiscal da ordem jurídica. Então, não necessariamente diz respeito à Fazenda Pública, tá? Inclusive, o artigo 178, parágrafo único, informa isso, tá? Que a Fazenda Pública, a existência da figura Fazenda Pública, não enseja na atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, tá? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação que o Ministério Público deve atuar como fiscal é quando houver interesses de incapazes. Pessoal, aqui não me interessa se o incapaz ele é relativamente ou absolutamente incapaz, tanto faz. Também não há necessidade de que a incapacidade tenha sido declarada por sentença. Exemplo, aquele maior de idade que está num processo de interdição, ele pode vir a ser interditado, né? Lembra que a gente falou sobre isso um pouquinho no início do vídeo? Então, imaginem que ainda não houve essa sentença de incapacidade, tá? Não houve essa sentença ainda de interdição. Então, de fato, aquela pessoa ainda não é considerada incapaz. Mas o Ministério Público, ele vai ter que atuar nesses casos em que a pessoa, apesar de maior, não esteja em condições de gerir os seus atos ali dentro do processo ou os seus atos da vida civil. E essa incapacidade, a sua intervenção é necessária e não precisa de sentença. Então, basta que haja uma presunção de incapacidade, tá? Uma aparência de incapacidade para que ele tenha que atuar. Então, eu não preciso daquela sentença final, tá bom? E a última situação de intervenção do Ministério Público é que ele vai ter que atuar como fiscal nas ações que demandam litígios de posse de terra rural e de terra urbana. Pessoal, essa disposição também é repetida lá no artigo 565, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, tá? Mas não vou falar mais a fundo sobre isso, porque trata aí de ações possessórias, e aí é coisa mais pra frente, mas saibam que existe esse inciso. Lembrem-se de uma situação: a intervenção do fiscal, Ministério Público no processo, ela é uma intervenção obrigatória. Então, por exemplo, nesses 3 casos, o MP tem que atuar como fiscal. Então, se não houver a sua intimação, quer dizer que o processo é nulo. Se o processo é nulo, é cabível futuramente uma ação rescisória, né? Uma ação rescisória, conforme a gente viu na aula passada, de acordo com o artigo 967, inciso 3, a linha A do Código de Processo Civil. Então, fiquem atentos a esta situação, ok? Fechamos, então, o Ministério Público, falaremos sobre o juiz, nossa última matéria desse vídeo, tá? Também já falamos muito sobre o juiz, né? Quando dá aula presencial. Agora, vale a pena a gente lembrar que juiz não se confunde com juízo. O juízo é o órgão jurisdicional competente para o julgamento de eventuais ações, enquanto que o juiz é a pessoa a quem é atribuída aquela função jurisdicional, né? Aquela atividade jurisdicional. Ao juiz, pessoal, cumpre dirigir o processo, realizar a comunicação necessária entre os personagens, como, por exemplo, autor e réu, agir com imparcialidade, com impessoalidade. Além disso, é o juiz que vai dar uma sentença, ele que vai aplicar a lei ao caso concreto, que vai colocar fim ao conflito de interesses que foi demandado ao Estado, que foi transferido ao Estado. Então, essa imparcialidade do juiz, para realizar, para dirimir esse conflito de interesses, essa imparcialidade ela é garantia do jurisdicionado, inclusive uma garantia que decorre do princípio do juiz natural que a gente viu nas aulas sobre princípios. Por isso, existem aqueles institutos do impedimento e da suspeição que nós vimos também um pouco na última aula. Lembra que nós falamos sobre impedimento e suspeição? Eles existem por conta do juiz natural. Então, o juiz ele deve obedecer às regras do impedimento e da suspeição que estão lá nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. Mas a gente falou um pouquinho disso no vídeo passado, então não vou repetir novamente para não ficar repetitivo, tá? Agora, o juiz ele deve ter alguns cuidados ao longo do processo, de acordo com o artigo 139 do Código de Processo Civil. Tem um rol lá também, tá? Mas é bem simples. Quem quiser dar uma lida para ter também uma memória visual,
Mas alguns cuidados é, por exemplo, tratar de forma igualitária as partes, velar pela duração razoável do processo, realizar a tentativa de autocomposição, ou seja, conciliação, sempre que achar necessário, então realizar essa promoção, ainda que por intermédio de conciliadores, de facilitadores. Então tem alguns cuidados que o juiz ele precisa tomar ao longo do processo. Esses cuidados estão lá no artigo 139 do Código de Processo Civil. Também bem simplesinho, tá? Não vale a pena nem a menção. Agora, existe uma situação que pode cair na prova de vocês, que é sobre a responsabilidade do juiz. Pessoal, em regra geral, o juiz ele não responde pessoalmente por danos causados no processo, e sim o Estado, tá? Então, normalmente eu vou processar o Estado, porque o Estado tem uma responsabilidade objetiva dos seus funcionários, dos seus agentes públicos e por aí vai. Então, quem representa é o Estado. Então, eu processo o Estado foi condenado, é o Estado que vai me pagar. Depois, o Estado pode ajuizar uma ação de regresso contra aquele juiz, contra aquele policial, entenderam? Tá. Agora, existe uma situação, duas situações na verdade, em que o juiz ele vai responder de forma pessoal, que são os dois casos que estão elencados lá no artigo 143 do Código de Processo Civil. Quais são essas hipóteses? O juiz, então, ele vai responder de forma civil e de forma regressiva por perdas e danos quando ele proceder com dolo ou com fraude quando do exercício das suas funções. Essa é a primeira situação. Já a segunda situação é a hipótese dele recusar, dele omitir, dele retardar, sem justo motivo, algum ato que ele deveria ter realizado de ofício ou algum ato que ele deveria ter realizado por requerimento da parte, tá? Então, nestes dois casos, a parte prejudicada vai poder processar diretamente o magistrado, sem necessidade de processar o Estado, tá? Então, aqui surge duas possibilidades. É possível que o prejudicado opte por processar diretamente o juiz, ou que ele opte em processar o Estado e depois o Estado cobrar do juiz. Mas essas duas hipóteses são as únicas hipóteses em que o juiz pode ser pessoalmente responsabilizado. Então, guardem essa situação desse artigo que nós mencionamos, do artigo 143... 143 do Código de Processo Civil, tá bom? Falei bem rapidinho nesse vídeo, então deu tempo de falar sobre tudo, deu menos de 40 minutos. Espero que não tenha ficado em dúvida, acho que esse vídeo nem dá pra colocar na velocidade 2, porque eu falei bem rapidinho hoje. Mas porque o assunto é um assunto bem simples. Quando o assunto demanda mais raciocínio, quando o assunto é mais complexo, eu dou uma aula mais lenta. Mas não era o nosso caso aqui hoje, né? Foi um caso bem facinho. Então é isso, pessoal. Falamos aí sobre sujeitos do processo. Vocês, na aula passada, fizeram um trabalho sobre processo. Essa correção não foi disponibilizada porque, de acordo com o planejamento de vocês, ela será disponibilizada na qualidade de revisão de prova, tá? Então, por isso que essa correção ainda não foi disponibilizada. Lembrem-se sempre de qualquer dúvida, ler o planner, que tá tudo lá, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou deixar um trabalho sobre sujeitos do processo. Vai ter coisas complementares que eu talvez não tenha mencionado aqui, mas por conta desses artigos serem artigos extensos, deveres dos juízes, deveres das partes. E aí, pessoal, vocês podem estar visualizando o próprio vademecum de vocês, porque é um rol lá exemplificativo também, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou disponibilizar esse trabalho e a correção dele também será como revisão de prova, tá? Então, eu vou disponibilizar a explicação do último trabalho e a explicação desse próximo trabalho como forma de revisão de prova. Então, deem uma olhadinha lá no planner, tá? Nesse trabalho vai ter todas as explicações em todas as alternativas para que vocês possam estudar em casa. No mais, espero que vocês estejam bem. Como sempre, estou morrendo de saudades. Espero que essa situação acabe logo, né? Para que a gente possa dar andamento na nossa vida aí, não é mesmo? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês fiquem bem. Até o final do mês vou soltar uma surpresinha aí pra vocês, pra dar uma animadinha aí na vida, tá bom? Então fiquem aí, segurem a ansiedade, que até o final do mês eu solto essa surpresinha. Não é só pra vocês não, para as outras turmas também, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.